Aula 3. Diagnóstico ambiental e fatores de degradação. Olá, guardiões do patrimônio! Em nossas aulas anteriores, desvendamos os conceitos fundamentais da conservação preventiva e exploramos a rica constituição física dos acervos museológicos, compreendendo a diversidade de materiais e seus principais agentes de deterioração. Hoje, daremos um passo crucial. Aprenderemos a realizar o diagnóstico das condições ambientais. Entender o ambiente em que nossos tesouros estão inseridos é fundamental para protegê-los. Vamos descobrir como identificar e analisar os fatores que podem comprometer a integridade dos bens culturais, desde o macroambiente até as condições específicas do edifício e os agentes de degradação. Preparem-se para se tornarem verdadeiros detetives do ambiente museológico. A conservação preventiva é um conjunto de ações estratégicas que visam mitigar as forças responsáveis pela deterioração e perda de valor dos bens culturais. Essas ações devem estar delineadas em um plano de conservação preventiva, que é parte integrante do Programa de Acervos do Plano Museológico. Este plano define as estratégias sistemáticas para preservar e difundir a memória coletiva através das coleções. A primeira e mais importante etapa para a elaboração desse plano é a realização do diagnóstico das condições ambientais. É ele que nos revelará informações essenciais sobre a atuação dos agentes de degradação e o estado de conservação dos bens. Para iniciar esse diagnóstico, é indispensável a formação de uma equipe multidisciplinar, envolvendo todos os profissionais que atuam na instituição, o olhar diverso de museólogos, conservadores restauradores, técnicos e até mesmo o pessoal de apoio, que atua diretamente no espaço e com os acervos. Proporciona uma formulação de estratégias mais próximas da realidade. Após reunir a equipe, o grupo deve discutir a metodologia de trabalho, definindo questionários, planilhas, cronogramas e a divisão de tarefas. Esse método deve considerar os vários fatores relacionados à edificação, aos bens musealizados e aos ambientes internos e externos. A seguir, veremos alguns desses fatores e como eles impactam a conservação dos bens. A partir da década de 1980, com a publicação da Carta de Burra, o macroambiente passou a ser considerado um fator crucial no diagnóstico do estado de conservação dos bens. Isso levou os profissionais de museus a identificar e analisar como os fatores externos e ambientais influenciam a conservação do edifício e do próprio acervo. Embora nem sempre seja possível eliminar a ação desses fatores, a instituição pode se preparar para mitigar seus impactos. Para elaborar um diagnóstico ambiental eficaz, é fundamental observar a caracterização climática da região onde o museu está implantado. Isso inclui a análise de índices pluviométricos, verificando a máxima e a mínima anual e os períodos de maior intensidade de chuva e seca. A temperatura também é vital. É importante observar os índices de temperatura externa e relacioná-los à temperatura interna da edificação. A umidade relativa, por sua vez, pode ser influenciada pela técnica construtiva do edifício, impactando diretamente o acervo. Os fluxos de correntes de ar são outro ponto a ser observado, pois essa informação pode ajudar a definir um plano de ventilação natural para o museu. A presença de poluentes na área, sejam eles sazonais ou constantes, provenientes da queima de combustíveis, indústrias ou outras fontes, exige a definição de ações para minimizar seus efeitos sobre os objetos. A vegetação no entorno imediato da edificação também merece atenção. A espécie, o tamanho, a presença de insetos e a interação dessa vegetação com o edifício. Por exemplo, folhas no telhado podem causar vazamentos e raízes de árvores grandes podem provocar problemas estruturais. Por fim, o fluxo e o tamanho dos veículos que circulam no entorno imediato da edificação devem ser observados, pois, além de provocar trepidação, podem causar movimentação do solo e emissão de gases e poluentes. Todos esses elementos do macroambiente, embora externos,
têm um impacto direto e significativo na conservação do patrimônio. Além do macroambiente, o próprio edifício que abriga um museu é um fator determinante na conservação. Questões como a idade e a técnica construtiva, sua localização e o estado de conservação são cruciais. É importante também observar reformas e alterações realizadas na edificação e se essas mudanças impactaram sua estrutura. Muitos museus estão instalados em edificações históricas que foram adaptadas para um novo uso. Algumas delas, com técnicas construtivas vernaculares como adobe e pau a pique, são excelentes isolantes térmicos, mantendo a temperatura interna equilibrada devido à inércia térmica. A inércia térmica tem grande influência sobre a temperatura interna e, consequentemente, sobre a conservação do acervo e o conforto de funcionários e visitantes. O tipo de cobertura da edificação e sua relação com o ambiente interno também são fatores importantes a serem observados durante o diagnóstico ambiental. Edificações que sofrem variações bruscas de temperatura podem apresentar dilatação do material construtivo, ocasionando trincas e fissuras nas paredes. É essencial realizar vistorias estruturais periódicas considerando o material, a idade e o estado de conservação da edificação, gerando um cronograma de manutenção e relatórios que indiquem necessidades e planejem intervenções. A umidade é outro fator crítico, podendo ser ascendente, vinda do solo por capilaridade, ou descendente, por infiltração da cobertura ou fissuras. Vazamentos internos e a ausência de ventilação eficaz também favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. A circulação e o fluxo de ar dentro da edificação devem ser analisados, inclusive para a disposição dos objetos nos espaços expositivos. A incidência de luz natural nas áreas internas deve ser medida e mapeada para evitar danos ao acervo. Recomenda-se a identificação, monitoramento e implantação de um programa de controle de pragas, bem como a avaliação de riscos de incêndio e a segurança do edifício. Um projeto de prevenção contra incêndios com avaliação da instalação elétrica, manutenção de equipamentos, treinamento da equipe e sinalização de rotas de fuga é fundamental. No aspecto segurança, a equipe deve estar preparada para lidar com furtos, vandalismo e acidentes, com sistemas de monitoramento e inspeções periódicas. Tudo isso contribui para a proteção do acervo e dos visitantes. Para concluir, vamos aprofundar nos fatores de degradação que, inevitavelmente, afetam os acervos. A temperatura e umidade relativa inadequadas são as causas mais comuns de degradação. Elas agem em conjunto e, quando não mantidas em níveis aceitáveis, aceleram o processo de deterioração. As flutuações são ainda mais prejudiciais, especialmente para objetos higroscópicos, que expandem e contraem, causando tensões internas, fissuras e empenamento. Para controlar isso, são utilizados equipamentos como data loggers, que registram sequencialmente a temperatura e umidade, permitindo identificar falhas e propor soluções. Climas quentes e úmidos são propícios a infestações de fungos e micro-organismos, exigindo desinfestação periódica e ventilação adequada. A luz e a radiação, especialmente a ultravioleta, são nocivas aos objetos, pois seus efeitos são constantes, cumulativos e irreversíveis, causando descoloração e alteração de propriedades mecânicas. A extensão dos danos está diretamente relacionada à intensidade e ao tempo de exposição. O monitoramento com luxímetros e a utilização de filtros ou cortinas são medidas essenciais. Os poluentes, de origem interna ou externa, são compostos químicos reativos que, em conjunto com outros fatores, provocam degradação, como alterações cromáticas e manchas. Eles podem vir da queima de combustíveis, indústrias, materiais de limpeza ou até mesmo dos próprios objetos e materiais de exposição. Por fim, as ações humanas como roubos, vandalismo e o manuseio e acondicionamento inadequados geram perdas muitas vezes irreparáveis. A conscientização, o treinamento e a implementação de protocolos de segurança são cruciais para mitigar esses riscos.
Na próxima aula, exploraremos os equipamentos e materiais essenciais para a conservação e higienização de acervos. Se você gostou do vídeo, já ativa o combo: inscrição, joinha e compartilhamento. A gente se vê no próximo. Até logo!